nós vamos falar um pouco sobre o uso de zeólitas em alimentos para animais de companhia. E sim, nós estamos falando de uma pedra, nós estamos falando em pedras na alimentação, o que não é nada novo nem nada assustador. Nós sempre utilizamos vários tipos de argilas, bentonitas, zeolitas, com vários fins. Mas para animais de companhia, o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma imensa humanização nesse segmento de animais de estimação. Os tutores, inclusive mudou o nome, não é mais dono, não é proprietário, é tutor, muito embora eu não goste dessa palavra, eles estão extremamente exigentes. Eles têm muito conhecimento, eles acompanham as tecnologias, quase que em tempo real, tem muito grupo de discussão, etc. E existe uma concorrência muito grande no mercado pet food atual. E isso leva a um desafio muito grande para os formuladores, porque hoje nós não podemos trabalhar simplesmente com nutrientes, nutrição, nós temos que ser mais holísticos e trabalhar abrangendo uma gama de necessidades e anseios, tanto do animal quanto de seus tutores. Eu brinco que nós somos um dos poucos formuladores da área que temos que prestar atenção nas necessidades do animal, mas não só deles, também as necessidades dos tutores. E sendo assim, nós temos que fazer produtos com apelos nutricionais seguros, saudáveis, palatáveis é muito importante, porque não adianta eu fazer um alimento super seguro, nutricionalmente, biologicamente adequado, etc., se o animal não comer. E mais ainda, se não apresentar determinadas características que agradem a esses tutores. Só que antes de começar a falar da zeólita, eu queria falar do potencial de cães e gatos no Brasil e no mundo. Nós temos um potencial muito grande, que gira bilhões de dólares anualmente. Nós temos 600 milhões de cães e gatos no mundo, isso sem considerar os outros pets de estimação. Obviamente, os Estados Unidos e Canadá são os que apresentam o maior número de cães e gatos, com uma porcentagem muito grande quando eu estabeleço animal tutores, quase 50%, ou seja, um animal para cada 2 tutores. Nós temos uma população invertida, isso é um ponto muito interessante. Essa população invertida em cães e gatos, ela é tida como um dos parâmetros pela FAO, para avaliar desenvolvimento do país ou da região. Ou seja, quando eu tenho mais gatos, eu tenho um país mais desenvolvido. Então, eu tenho 93 milhões de gatos e 85 milhões de cães nos Estados Unidos e no Canadá. Brasil e Argentina, que são os 2 nossos maiores mercados da América Latina, nós temos 45 milhões de cães e 24 milhões de gatos. Essa é uma pesquisa pela Eurofins, porém, nós temos dados diferentes já, onde se coloca já quase 60 milhões de cães e cerca de 30 milhões de gatos. Na Europa, nós também temos a inversão, 99 milhões de gatos e 81 milhões de cães. Na África, nós temos uma população pequena, mas com grande potencial de ascender. Na Ásia e na Oceania. Bem, no Brasil, o que nós temos? Aqui, sim, já é uma pesquisa recente da Euromonitor. Nós temos 56 milhões de cães, ao redor de quase 26 milhões de gatos, e nós temos outros pets, aves ornamentais e canoras, nós temos 40 milhões, peixes ornamentais, 20 milhões,
e outros pets, chinchila, coelhos, etc., ao redor de 2,5 milhões. Vocês veem que é um potencial muito grande. Nós tivemos um aumento de gatos maior, quase que o dobro de cães em 2019. Por que eu estou falando isso? Porque o potencial da utilização de zeólitas em alimentos PET, principalmente para alimentos para gatos, pode ser extremamente interessante, como eu vou mostrar na sequência para vocês. E aqui nós temos o faturamento global de um pouco mais de 120 bilhões de dólares, sendo que pet food é responsável por maior parte desse faturamento. Quando a gente avalia cães e gatos, lógico que alimentos para cães, eles impulsionam a economia, mas os de gatos estão crescendo muito rápido em volume, principalmente de alimentos úmidos. Isso porque gatos eles são mais fáceis de adaptar. Apartamento, casas pequenas, um animal pequeno, um animal mais limpo. Sim, é um animal que aprende muito facilmente a utilizar caixas de areia, etc., caixas sanitárias. E o mercado pet food, em 2020, teve um crescimento absurdo de 8%. Então, vocês veem que, independente do que a gente está passando, nós tivemos um grande crescimento. E nós temos um processo de evolução na alimentação desses pets. Enquanto que, antigamente, nós tínhamos uma alimentação mais genérica, baseada em macronutrientes e necessidades mínimas, ou seja, a gente ainda estava estudando, avaliando quais eram as necessidades de carnívoros restritos como gatos, de carnívoros facultativos e preferenciais como cães. Hoje nós já atingimos um outro conceito na nutrição de cães e gatos. E esse conceito é bem mais holístico, não é somente os macronutrientes e as necessidades mínimas. Nós nos preocupamos muito mais agora com dietas biologicamente adequadas, dietas seguras, dietas que agreguem valor não somente com relação à nutrição, mas com relação a outros aspectos como diminuição de pegada de carbono, aspectos de sustentabilidade, aspectos de contaminação ambiental, de segurança para o animal, de satisfação do tutor. Então, hoje nós trabalhamos muito, além dos macronutrientes, trabalhamos muito com fitonutrientes e ingredientes funcionais. E essa funcionalidade, ela pode vir desde os aspectos nutricionais, aumentando a absorção, etc., aspectos fisiológicos, aspectos metabólicos, inferindo em diminuição de glicação, manutenção da resposta imunológica, etc. Então, o alimento como prevenção primária. E nós temos pontos muito importantes aqui que fazem com que a nutrição de cães e gatos ela seja um pouquinho diferente, ou melhor, ela seja muito, muito diferente da nutrição de animais de produção. Primeiro, porque os animais de estimação, nós temos aí um ponto entre a dieta e a alimentação humana e a dieta para animais de produção. Humanos, eles têm dieta multivariada. E foi isso que permitiu que os humanos se salvassem da extinção, porque eles são muito adaptáveis a comer qualquer coisa que não seja tóxico e que forneça nutrientes. Já animais de produção, na natureza, vamos esquecer, mas animais de produção, a gente trabalha com um período muito curto da vida, por exemplo, aves e suínos. Aves e suínos, nós temos um abate logo que o animal atinge 85% do seu peso de adulto, ou seja, extremamente curto.
Aves, 40 e poucos dias, suínos, 100 dias, alguma coisa assim. Animais de estimação, animais de companhia, nós temos o aspecto de longevidade. E o que nós tentamos fazer? Nós tentamos adequar as metodologias de formulação e as metodologias de avaliação nutricionais de animais de produção para animais de companhia, que vão viver muito mais tempo. Lembrando que excessos e deficiências em humanos não tem tanto problema se tiver uma dieta multivariável. Porém, excessos e deficiências em animal de estimação, a partir do momento que a gente usa o mesmo modelo nutricional, o mesmo modelo alimentar de animais de produção, ou seja, rações, nós temos que evitar essas deficiências, excessos e acúmulos. Alguns pontos que eu posso chamar na repetição. Micotoxinas, por exemplo. A repetição de micotoxinas em um largo período de tempo pode ser extremamente complicado para animais de estimação. Outros aspectos, desbiose, manutenção do microbioma, da população do microbioma intestinal. Esse ponto também é extremamente importante para pets. Então, a partir do momento que a maioria dos nossos pets são alimentados com rações comerciais, lógico que existem outras modalidades, dietas caseiras, etc., mas como a maioria é alimentada com rações comerciais, nós temos que evitar essas deficiências, excessos e acúmulos na alimentação desses animais. Como nutrição ótima, o que eu posso chamar de nutrição ótima para vocês? Biologicamente apropriada, muito além das necessidades nutricionais, ou seja, adaptação de hábitos e preferências alimentares, enriquecimento alimentar, uma visão mais holística e trabalhar com saúde, satisfação animal, segurança alimentar e segurança para o tutor. Isso é extremamente importante. E mais além que a nutrição, por exemplo, como eu falei, gatos são animais que estão sendo escolhidos pela temperatura, pelo temperamento, pelo estilo de vida, por viver em pequenos espaços, por ser mais silencioso. Só que isso aproxima o animal do tutor. E como que é isso? É uma aproximação física. Esses animais têm caixas sanitárias, e mesmo os cães, eles estão em apartamentos, eles têm caixas sanitárias, o tutor está ali próximo a eles, e nesse ponto é extremamente importante, mais além da parte nutricional, a gente avaliar a qualidade e saúde intestinal, que vai influir na qualidade de fezes e principalmente no odor das fezes. Isso promove um conforto para o tutor. É o que nós chamamos de alimentação indoor, uma alimentação que é traçada para aquele animal dentro de um ambiente pequeno, em contato íntimo com o tutor. E também diminuição de poluição ambiental. E esses aditivos, a partir daí, nós trabalhamos com aditivos e ingredientes funcionais. E as eólitas encaixam perfeitamente aqui. Ingredientes funcionais. São aquelas substâncias que a gente adiciona para ter um efeito nutricional, um efeito fisiológico, um efeito metabólico. A zeólita atende a todos eles. E nós vamos intensificar, modificar propriedades químicas e não podemos ter prejuízo no valor nutritivo. Com isso, esses aditivos, eles foram traçados, e esses ingredientes funcionais, para melhorar a qualidade e funcionalidade da dieta dos nossos animais de estimação, atendendo a esse processo de humanização e essa proximidade muito grande com o tutor. E aí entramos na nossa zeólita.
Tem várias utilizações, várias aplicações. Eu não vou entrar no mérito, eu sei que nesse evento já foi muito bem apresentada, mas é interessante falar um pouquinho sobre as características de aluminosilicatos e como eles vão se aplicar muito bem à nutrição de cães e gatos. O nome já deriva, né? Zeólita, de pedra, do latim, zeo, litos, pedra que ferve. Eles aparentam ferver na água, inclusive nem precisa ser aquecido. Eles têm trocas, eles promovem trocas catiônicas, eles têm uma estrutura muito aberta, com formação de grandes canais, onde eu tenho um alojamento tanto de água quanto de outras estruturas. Então, eu posso ter esse preenchimento nessa troca com amônia, com água, e tudo isso, quando ocorre, e por essa grande capacidade adsorvitiva das eólicas, eu tenho um favorecimento muito grande na saúde intestinal ou em outros efeitos para pet food, para pets. Lógico que isso vai depender do tipo de zeólita, nós temos mais de 200 tipos de zeólita, vai depender do tamanho de partícula, etc. Bem, essa troca de bases, para nós, é extremamente interessante para a nutrição de cães e gatos, ou seja, essa troca catiônica. Isso porque, em gatos, principalmente, nós temos um efeito muito grande da dieta no pH urinário, que é basicamente influenciado pelos cátions e ânions da dieta. Então, possivelmente, quando nós temos uma diminuição, possivelmente não, certamente, quando nós temos uma diminuição de cátions e um aumento de ânions na dieta, na eliminação pela urina, nós temos um benefício quando a gente tem uma maior quantidade de ânions, como eu vou falar um pouco mais à frente. Além disso, esses aluminosilicatos nós utilizamos para redução de odores fecais e adsorvente de micotoxinas. Então, nós temos como modo de ação uma captação dessas substâncias nocivas, micotoxinas, por exemplo, e eliminação junto com as fezes. Nós temos alguns estudos que indicam uma maior disponibilidade de alguns minerais em detrimento de outros. Nós temos essa distorção de odores, mas, muito além disso, nós temos outras características que podem beneficiar a qualidade do alimento para pet, o pet food. Bom, como eu já falei, esse tamanho de partículas e esse grau de agregação vai determinar, então, a eficiência da zeólita, a ligação também com a amônia e a diminuição da taxa de passagem do alimento, ou melhor, a diminuição, o aumento do tempo de trânsito, ou seja, o alimento vai permanecer por mais tempo no intestino, tanto delgado quanto grosso. Isso, indiretamente, ele permite um aumento da ação das enzimas pancreáticas, uma vez que o alimento passa mais lentamente pelo intestino. Também como sequestrante de aflotoxina, aqui nós temos vários trabalhos de redução de contágio de patógeno em frangos de corte e temos evidências também em cães adultos, uma eubiose, uma manutenção do microbioma saudável, com diminuição de
patógenos e de micro-organismos deletérios no intestino grosso. Nesse caso, aqui são trabalhos nossos, onde nós encontramos uma melhora de score odofecal, que eu vou apresentar. Existem trabalhos que mostram que absorvem excesso de água, então diminuem a água livre. Isso é um ponto extremamente importante, porque nós temos fezes com uma qualidade, um score fecal melhor. Nós temos, além do uso em alimentos comerciais, nós temos a própria zeólita, a clinoptilolita, como um aditivo, um alimento, um ingrediente funcional em dietas caseiras, com todos esses efeitos. E aqui nós vamos começar a falar sobre os nossos trabalhos na Universidade Federal de Lavras, o que nós já trabalhamos com a zeólita e o que nós podemos trabalhar futuramente. Muito bem. Esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos com a clinoptilolita. Nós trabalhamos comparando, o objetivo desse trabalho inicial era avaliar odor fecal. Então, nós fizemos uma avaliação utilizando um alimento padrão e um outro ingrediente funcional que também é utilizado para diminuir o odor fecal, que é a Yucca scaedigea. Nós avaliamos vários aspectos. Foi o primeiro trabalho que a gente fez, foi o trabalho do Gustavo. Foi um trabalho que nós iniciamos em 2006 e que foi concluído em 2008. E o score fecal, ele é muito importante. Como que nós determinamos o score fecal em cães e qual é o mais interessante ter? Então, um score 1 não é interessante em nenhum aspecto. Isso demonstra uma desbiose severa do animal em questão, que são fezes líquidas e diarreia. Por outro lado, fezes, o score 2, com fezes macias, sem forma definida, é um score que também apresenta um quadro também indicativo de desbiose. E é um score extremamente indesejável para animais indoor. Já o score 3 é um score com fezes macias, úmidas, bem formadas, mas elas ainda se pegam e deixam marcas no solo. Então, portanto, para o animal já é um bom score, porém, não é um score que nós desejamos para animais que vivem restritos, que vivem em apartamento, não é uma boa qualidade de fezes para animais indoor. O melhor é o score 4, com fezes durinhas, secas, bem formadas, que não marcam o solo, que são fáceis de recolher. E aqui, quando nós temos esse score 4, nós já temos algumas características interessantes. Primeira, menor quantidade de água nessas fezes, menor quantidade de água livre, maior digestibilidade. Fezes dessa forma mostram que o alimento ele foi bem digerido, mostra que o alimento ele foi bem balanceado e também que nós temos aqui uma condição de eubiose, ou seja, uma saúde intestinal benéfica. Já o score 5 não é muito desejável também não, porque aí é ruim para o próprio animal. Fezes muito duras e ressecadas. Então, nós buscamos sempre o score 4. E isso, a zeólita, ela favorece esse score. Quando nós trabalhamos com cães, o que nós observamos? Num alimento controle, nós observamos um score fecal quase que de 3. Nesse alimento controle, nós adicionamos a Yucca
125, 250, 375, e nós adicionamos meio, 75% e 1% de zeólita. Onde nós obtivemos o melhor score fecal? Nos valores de 75% e 1% de zeólita. Ou seja, com 75% de zeólita, nós tínhamos um score fecal muito próximo de 4. Como foi feito? Isso daqui é uma média de várias defecações, ao redor de 15, com vários animais, foram 6 animais por tratamento. Nós podemos ver aqui, então, que 0,75 de zeólita, o próprio 3% já é interessante. Okay? Além disso, nós fizemos uma avaliação sensorial. É uma avaliação complicada, que a gente avalia odores comparados à dieta padrão. Como a gente tinha bastante tratamento, nós tivemos que fazer um painel de odores com vários observadores. Foram mais de 100 observadores. Sim, eles cheiravam sem visualização, vários potes, e dentro foi adaptado de metodologias sensoriais de café, de avaliação de cheiros de café, vinho, etc. Então, nós montamos esse painel, e nesse painel a gente tinha uma nota de 1 a 6. E a amostra a gente avaliava, colocava um padrão e a gente avaliava de 0, extremamente inferior que o padrão, muito inferior, inferior, igual ao padrão, o 5, ligeiramente melhor, melhor que o padrão, e o 10, extremamente melhor que o padrão. E como a gente tinha várias amostras, o pessoal ia colocando a pontuação. Nessa análise sensorial, o que nós obtivemos? Nós obtivemos que, tanto com a zeólita quanto com a EUCA, nós tivemos uma melhora significativa. Porém, a partir de 250, 300 ppm de EUCA. Já nessa análise sensorial, com a zeólita, nós tivemos com 0,75 de zeólita um padrão melhor do que o controle que estava sendo avaliado. Nesse caso, de todos os nossos tratamentos, nós elegemos o 0,75, a partir do 0,75, como potente redutor de odor de fezes de cães. As rações de cães, elas têm uma característica interessante. Elas podem ir de 18% de proteína até 40% de proteína. Esse trabalho foi feito com um alimento intermediário, ao redor de 20 e poucos por cento de proteína. Os odores fecais, eles estão muito relacionados à não digestão e à degradação a partir dos micro-organismos no intestino grosso, do sobrepassante que não é digerido pela dieta. Então, quanto mais proteína, pior é o odor fecal, por formação de putrecinas, cadaverinas, endóis, fenóis, etc. Dietas para cães têm uma proteína intermediária, porém, dietas para gatos, mesmo as de linha econômica, têm uma proteína mais elevada. Essa nós podemos chegar até 45% de proteína, iniciando aí ao redor de 25%. Então, nós repetimos esse experimento. Para cães, ele foi efetivo em reduzir o odor, ele foi efetivo em melhorar o score fecal e ele não influiu na palatabilidade e na digestibilidade. Já nesse outro experimento, nós trabalhamos com rações para gatos e nós avaliamos o que aconteceria, isso já foi em 2009, foi um experimento que se iniciou logo após o experimento do Gustavo e foi concluído e defendido em 2009. Foi um experimento que nós publicamos
tá? Sobre esses níveis. E o que nós tivemos? A redução de odores, ela foi mais efetiva com a zeólita, com 0,75, e a partir de 1% nós não tivemos, a partir de 0,75 nós não tivemos uma boa resposta. Com relação ao pH urinário dos gatos, foi um experimento que nós não íamos obter. Era uma ração de boa qualidade, uma ração que tinha proteína alta e que tinha um pH já muito adequado, um pH já estabelecido ao redor de 5,84. Quando nós fazemos o balanço cationiônico, nós sabemos que para gerar esse pH de 5,84, nós temos que ter no alimento uma relação aniônica de ao redor de menos 50. Menos 40, menos 50. Então, esse alimento já apresentava uma boa relação aniônica. Então, nesse caso, não teve influência da zeólita nem da iuca no pH. Porém, quando nós temos uma relação catiônica na dieta, ou seja, a gente tem mais cátio que ânions, nós temos um pH urinário mais alcalino. Então, nesse caso, é interessante que nós façamos, e nós já estamos fazendo, outros experimentos avaliando como seria o benefício da zeólita em pHs altamente alcalinos gerados por dietas que sejam catiônicas, mais catiônicas que aniônicas. Isso por quê? Porque nós sabemos que a zeólita pode capturar alguns cátions, como eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente. Aqui nós fizemos, só para mostrar para vocês que nós fizemos avaliamos vários outros parâmetros, nós avaliamos parâmetros hematológicos, para ver se nós tínhamos alguma, principalmente pela questão da iuca, não da zeólita, porque a zeólita é um inerte, possivelmente não vai ter nenhum efeito, mas como a gente estava trabalhando com iuca, a gente precisava avaliar hemólises, etc. Aqui nós temos outro trabalho, e esse trabalho nós avaliamos a inclusão e a influência sobre os minerais. Sempre tem aquela questão, a zeólita adsorve, sequestra minerais, sequestra microelementos minerais, não podemos trabalhar com a zeólita por muito tempo, porque ela pode sequestrar elementos minerais, não é bem assim. Nesse trabalho, foi o trabalho do João, tá? Nós avaliamos o coeficiente de indigestibilidade de cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, ferro, manganês, cobre, zinco em um alimento super premium. E o que a gente obteve? Nós obtivemos que sim, que a zeólita com 0,75, ela pode diminuir a indisponibilidade do cálcio. Ou seja, ela aumenta. Ela diminui a absorção, ela aumenta a absorção de cálcio. Já com 1%, ela tem um efeito de diminuir a absorção de cálcio. Isso é um ponto interessante. Por que é um ponto interessante? Rações para cães e gatos, o cálcio é um dos elementos mais baratos. Para gatos, é um cátion que é complicado, porque ele pode alcalinizar o pH urinário e pode levar à ocorrência de cálculos de estruvita. Então, se nós conseguimos diminuir a absorção de cálcio, como, por exemplo, neste caso, com 1% de zeolita, isso pode ter um efeito benéfico. Por outro lado,
nós não tivemos nenhuma alteração em nenhum dos outros elementos. Aqui nós fizemos, esse foi para cães, aqui nós fizemos para gatos. O mesmo experimento, nós trabalhamos, então, com a indisponibilidade de cálcio, fósforo e magnésio. Já para gatos, nós não tivemos, no coeficiente de indigestibilidade aparente, não tivemos diferenças significativas, nem para cálcio, nem para fósforo e nem para magnésio. Esse é outro trabalho, aí também do João, aqui para cães, que nós avaliamos o pH urinário. Para cães, possivelmente, o pH urinário não tem alterações, a grande importância do pH urinário e a grande importância é para gatos. Nós tivemos diferenças, sim, quando nós avaliamos digestibilidade. Aqui nós temos o controle, a IUCA e a zeólita. Quando nós avaliamos a digestibilidade do extrato etéreo, nós tivemos uma ligeira diminuição da digestibilidade para a IUCA, mas não tivemos um efeito nas eólicas. Isso é uma coisa boa, que mostra, era esperado na IUCA, era esperado uma diminuição, porque IUCAs são saponinas, elas saponificam gorduras e diminuem, então, a absorção dessa gordura no intestino delgado. E, a partir desse momento, a IUCA, então, tem essa pequena desvantagem. Já a zeólita não apresentou, ela não teve nenhum efeito sobre a digestibilidade e nem também teve efeito no pH urinário. Aqui é um pH urinário de cães, ele é ligeiramente mais alcalino e nós não tivemos diferença, ou seja, ele já é um pH mais alcalino. Aqui nós temos um trabalho que diz que é extremamente interessante também, que é a aplicação de zeólita em biscoito para cães. Aqui eles avaliaram o trabalho da USP de Pirassununga, eles avaliaram o efeito na qualidade do produto e na palatabilidade. Nós vimos encontraram pontos muito interessantes aqui. O que eles encontraram? Eles adicionaram 1,5%, 3% e 4,5% de zeólita no biscoito. Os valores, vocês veem que os valores são muito aproximados, isoproteico e isoenergético. E eles tiveram resultados muito interessantes. O primeiro resultado, ele pode ser muito importante quando a gente trabalha com estabilidade de kibbles na extrusão. Eles fizeram com biscoitos, ou seja, foram assados, mas esses resultados podem ser extrapolados para a extrusão e para a diminuição da atividade de água, diminuindo uma perda grande quando, por exemplo, nós temos aí fungos, mofos, etc., que faz, inclusive, em muitos casos, ter recall desses produtos. Nós temos que trabalhar na extrusão com o kibble ao redor de 0,45, 0,55 até 0,45 de atividade de água. Isso é um bom resultado para a gente não ter mofos e leveduras. Nesse trabalho, quando eles trabalharam com 3%, desde ao redor de 2% de zeólita, teve uma redução muito boa da atividade de água. Aqui, nessa equação de regressão, nós encontramos aí que, a partir de 1,8%, nós já temos uma segurança muito boa com relação à atividade de água e diminuição da atividade de água. Já quando nós trabalhamos com 4,5%, é até muito alta.
Quando nós temos uma diminuição muito alta da atividade de água, nós temos um Kibble mais duro, mais resistente. Para alimentos completos, para alimentos, por exemplo, para rações extrusadas, o ideal é que fique ao redor de 0,5 a 0,45. Então, aqui, desde 1,5 até 1,8 vai atender muito bem. Porém, para limpeza, para saúde bucal, quando nós temos um Kibble ou um biscoito mais resistente, ele é muito mais interessante porque ele promove uma limpeza bucal mais completa, junto com outros, obviamente, com outros aditivos funcionais, por exemplo, o hexametafosfato. Então, aqui é uma possibilidade. Se nós adicionamos o hexametafosfato, a zeólita em biscoitos com um objetivo funcional de saúde bucal, nós podemos ter, e aqui é uma inferência, biscoitos com a capacidade de limpeza de odontólitos, de tártaro, muito mais efetiva. Então, vocês podem ver aqui, quando eles aplicaram força e pressão, vocês veem que com 1,5% de zeólita, eu tive que ter uma pressão aqui sem zeólita, tá? Com a zeólita 1,5, eu já tive que aplicar uma pressão maior, com 3, uma pressão bem mais alta, e com 4,5, possivelmente teve uma diminuição por faltar ligantes e desestruturar a ligação dessa massa desse biscoito. Então, entre 1,5 a 3, nós temos uma resistência maior desses biscoitos que possivelmente vão promover, vão apresentar uma capacidade de limpeza e de saúde bucal melhor, ou uma alta capacidade de limpeza dos dentes e aumentando a saúde oral desses animais. Bom, aqui foi a avaliação de taxa de ingestão, basicamente é o que a gente chama de aceitabilidade, não é palatabilidade porque não foi feito confronto. E aqui nós tivemos com 3%, 3,4,5%, uma melhor aceitação e uma melhor ingestão desses biscoitos por parte dos cães do que quando trabalhou-se com 0 e 1,5%. Ou seja, além de não interferir na palatabilidade, ele melhorou a aceitação. A aceitação não é só devido a sabor, por exemplo, crocância, resistência à mastigação são fatores que influenciam, e possivelmente pela resistência à mastigação foi mais atrativo para os cães do que o com 0 e 1,5%. Muito bem. Como considerações finais, vocês veem que nós já temos um grande potencial na alimentação PET, de 75% a 1% em rações comerciais secas. Nós temos essa potencialidade por adsorção de micotoxinas, por redução de odores fecais, por melhora no score fecal, mas nós temos outras possibilidades também em saúde oral e saúde intestinal, sendo que isso vai necessitar de mais estudos e que nós já estamos trabalhando com respeito a isso. Mais projetos para avaliar qual o efeito da zeólita, por exemplo, no microbioma, em estabelecer uma eubiose para o animal, diminuir quadros de eubiose, e ela tem todo um potencial para fazer isso a partir do momento que ela diminui a água livre, que ela diminui a taxa de passagem, que ela aumenta, tá, o tempo de trânsito. Então, assim, ela tem esse efeito, e, além disso, ela tem potencial em qualidade do pellet, do kibble, de redução de água livre, ou seja, aumentando a segurança
daquele alimento, aumentando inclusive a vida de prateleira, o tempo de garantia para aquele tipo de alimento. E a gente precisa, então, de mais avaliações, pH urinário, saúde intestinal, etc. Eu agradeço vocês.